Paz do Senhor, meus amados, boa noite a todos, Deus abençoe. É com muita alegria que nós chegamos ao capítulo 12, que vai ter o tema de santidade no Espírito, né? A busca pela santidade. Estamos estudando a busca pela santidade e hoje o tema é santidade no Espírito, que tem como texto base, meus amados, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Vamos ver aí que no livro em que nós estamos estudando está o versículo 11 aí, mas na verdade é o versículo 1. Talvez um erro de digitação aí ou na publicação, tá? Nós vamos ver, meus amados, que o autor ele vai contar uma história que tudo começa dando um exemplo que se aplicava numa sala de aula. Aí ele fala assim, ó, se eu pudesse projetar em um vídeo tudo o que aconteceu no dia anterior, provavelmente você teria que abandonar a sua cidade. Então, olha só, santidade no Espírito. Nós estamos falando aqui de pensamentos. Vamos falar de pensamentos aqui. Quais são os seus pensamentos? Então, nós vamos ver, meus amados irmãos, que aqui fala assim, ó. Os nossos pensamentos são tão importantes para Deus como as nossas ações, né? E aqui o autor, e também lendo aqui a palavra, tem alguns exemplos, né? Vai falar do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Sabe quando assento, quando eu me levanto. Então, olha só a importância, meus amados, que Deus tem com os nossos pensamentos, né? Ele se importa com o que você pensa, ele se importa com o que passa de dia e de noite nos seus pensamentos, né? E Deus quer realmente que nós tenhamos bons pensamentos, não maus pensamentos, assim como as nossas ações, boas ações, não más ações, né? Não uma má conduta. Aí ele citou esse exemplo do Salmo 139, né? De 1 Samuel 17:7, que vai falar assim, ó: não considere a sua aparência ou na sua altura, pois eu o rejeitei. Aqui está falando de Samuel mesmo, quando ele foi na casa de Jessé, que Deus tinha falado para ele assim, ó, o rei está lá, o rei de Israel está lá. Então, nós vemos com os nossos olhos, mas o Senhor, Ele olha além do que nós olhamos, meus amados. Deus vê o coração, Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Nós vemos a aparência, o que está diante dos nossos olhos, mas Deus não vê assim. Aí tem alguns exemplos aqui, ó. Além dos nossos atos, devemos trazer os nossos pensamentos em obediência a Jesus Cristo. Tem alguns exemplos aqui. Não basta somente eu falar, poxa, eu adulterei, ou eu odeio aquela pessoa, se no seu pensamento você já fez isso, né? Então, muitas vezes nós cometemos o pecado e não temos os nossos pensamentos puros. É aí que o Senhor vai falar na sua palavra. Purifique-se, como está falando lá em 2 Coríntios 7:1. Vamos trazer a nossa mente cativa aos pensamentos, que é o que o Senhor que é o que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos, a mente de Cristo. Não basta não adulterar, não basta você simplesmente ter essa atitude de adulterar, se você já está pecando com a sua própria mente, ou cobiçar, ou odiar. Os mandamentos de Deus visam não só regular a conduta externa, mas também a disposição do nosso coração. Então Deus se preocupa com a disposição, meus amados, do nosso coração. Não basta controlar o corpo e deixar o nosso pensamento sem freio. É possível parar as nossas vontades do corpo, mas está cheio de poluição interna na nossa mente. Em Colossenses
2:23 vai falar isso aí, meus amados. Não basta somente eu controlar todo o meu corpo e deixar os pensamentos sem freio. Nós temos que simplesmente, da mesma forma que nós controlamos o nosso corpo, nós controlamos os nossos pensamentos. Deus quer que você tenha o controle, quer que você tenha o domínio próprio. Um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, é o quê? É o domínio próprio. Nós temos que ter o domínio próprio. Como, meus amados, que nós vamos ter esse domínio próprio? Orando, buscando, lendo a palavra, meditando. Vai falar assim, ó, tais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, mas em devoção voluntária, humildade e maltratamento do corpo, mas não são de valor algum, porque elas vão te levar a satisfazer a vontade da carne. Precisamos parar com as nossas vontades externas, porque isso muitas vezes vai trazer e está cheio de poluição na nossa mente. As nossas vontades, a gente pode muitas vezes estar pensando, e o Senhor se preocupa com os nossos pensamentos. Um olhar para aquela mulher, você pode não estar tendo, como nós falamos anteriormente, em só olhar para ela, em só ter o ato de adulterar, mas da tua mente você está enchendo ela de poluição interna, você está se prejudicando a si mesmo, você não está deixando com que o Espírito Santo produza em você bons frutos de arrependimento. A Bíblia indica que o nosso pensamento determina, em última análise, o nosso caráter. Precisamos ser verdadeiros com os nossos pensamentos. Será, meus amados, que nós temos sido verdadeiros com os nossos pensamentos? Será que de verdade, quando nós temos qualquer tipo de atitude em nosso pensamento, eles têm sido puros? Será que eles têm ido de acordo com a vontade de Deus? A Bíblia indica que o nosso pensamento determina em última análise. Ele vai falar dessa forma, o autor do livro. Indica que o nosso pensamento determina, em última análise, o nosso caráter. O seu caráter, dentro do seu pensamento, tem sido qual? Tem sido em você olhar, em você pecar? Isso vai determinar o seu caráter. Como é que estão os seus pensamentos? Isso é um termômetro dos nossos pensamentos. Será que os seus pensamentos têm sido tão puros que o Senhor possa simplesmente, olha, está aqui, ó, o meu servo, ele me adora, ele me serve com alegria, ele não corre com os seus pés para pecar. Precisamos ser verdadeiros em nossos pensamentos, meus amados, em tudo. E vamos ver aqui alguns exemplos, né? Que se você semear um pensamento, você vai colher um ato. Você colhendo um ato, você vai semear, você vai colher um ato e vai semear um ato. Semeando um hábito, você vai colher um hábito. E você colhendo um hábito, você vai colher um caráter. Aí tem alguns exemplos aqui de você ter um corpo saudável. Como que eu vou fazer isso? Ter uma atitude. Atitude na vida é tudo, meus irmãos. Quando você se posiciona e tem uma ação, aqui vai dar o exemplo do seu corpo saudável. Como é que eu quero ter um corpo saudável? Eu preciso fazer exercício. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou dar um pontapé inicial? Eu vou orar, poxa vida, eu vou simplesmente esperar ter um corpo saudável por si próprio. Se você não fizer a tua parte, na nossa vida espiritual é a mesma coisa, meus amados irmãos. Como é que eu quero ter os pensamentos puros? Como é que simplesmente eu posso ter uma santidade no espírito se eu não busco o Senhor, se eu não busco ter santidade no espírito? Filipenses 4:8, ele vai dizer isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se há alguma virtude nisso, há algum louvor, nisso pensais. Como cristãos, como cristãos, não devemos nos conformar mais com o padrão deste mundo, mas antes renovar a nossa mente. Nós não devemos, meus amados, se enquadrar nos padrões do mundo. Nós não devemos imitar o mundo. O Senhor fala na sua palavra. A Bíblia fala assim: aquele que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O que tem no mundo? São só coisas que não agradam a Deus, são só atitudes, tudo aquilo que não provém de Deus é o que está no mundo, meus amados. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer isso. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Seu corpo tem glorificado a Deus, a sua mente tem glorificado a Deus. Será que nós temos exaltado ao Senhor de todo o nosso coração e nos temos apresentado a Ele com um culto racional, digno de louvor? A santidade começa, de fato, em nossa mente e ela vai se expressar nas nossas ações. Se a tua mente é impura, como é que você quer que o seu corpo seja impuro? Não tem como. A Bíblia vai falar também, meus amados, que a boca vai falar do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Será que o seu coração está cheio de tantas coisas do mundo? Infelicidade, amargura, tristeza, prostituição? Ou será que o seu coração está cheio da presença de Deus? Será que o Senhor pode falar: olha, aí vai meu filho, ele é segundo o meu coração, como Davi era? O que deixamos entrar em nossa mente é muito importante. Serão puros, amáveis, de boa fama, excelente ou dignos de louvor. Vamos falar um pouquinho aqui, meus amados, de programas de TV. Muitas vezes nós estamos tão ligados ao entretenimento, aos programas de TV, mas será que os programas que nós temos visto de TV têm poluído a nossa mente? Tem sido um bom programa? Tem sido útil? Será que o Senhor pode ser glorificado nas suas redes sociais, nas séries que você vê, no seu WhatsApp, naquelas fotos, naquelas conversas, nos livros que você lê? Será que nas conversas por aí afora, no seu trabalho ou com os amigos, que tipo de conversa tem sido, meus amados? Conversas que glorificam ao Senhor, que falam simplesmente a respeito do reino? Ou será que tem sido conversas alheias na qual o Senhor não está no meio? Ou também de filmes, programas de TV, enfim. Irmãos, temos que deixar o que deixamos entrar em nossa mente é importante. É o que diz. É muito importante o que você assiste. Toma cuidado com todo e qualquer tipo de conteúdo que você deixa entrar dentro da sua mente, dentro da tua casa, dentro da tua família. O Senhor se importa com os seus pensamentos. Lembra o que falamos lá? O que você tem enxergado? O mundo que nos rodeia procura constantemente moldar as nossas mentes para os seus caminhos pecaminosos. É o que nós vimos. Todo entretenimento vai tentar te moldar a moda dele, que é qual? É um caminho pecaminoso, que simplesmente coisas que não são de Deus vai te levar para um caminho da perdição. Não se amolde ao padrão do mundo, Romanos 12, 1 e 2, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem dois exemplos aqui, lá em Provérbios 1 e 10, e também lá em 1 Pedro.
A cada dia os cristãos têm cedido à pressão do mundo. O autor ele vai falar aqui, meus amados, de um exemplo de um casal que lá na igreja era um casal que servia lá de dentro da igreja, e ele foi procurar o seu liderado lá para tirar uma dúvida de que se simplesmente eles assistirem um filme pornográfico tinha alguma coisa de errado. Olha só, meus amados, a que ponto chegamos. Um casal cristão vai ter uma dúvida como essa, ou de qualquer outra coisa que não seja dos padrões bíblicos. Aonde estão os nossos pensamentos? Aonde está o nosso coração? Aonde nós temos aplicado a nossa força? Será que nós temos aplicado o nosso coração em ler a palavra, como diz em Josué 1,8 ou lá no Salmo 1? Antes o teu prazer esteja na lei do Senhor, e nela medite de dia e de noite. Aonde nós temos aplicado o nosso coração? O Senhor nos confronta aqui. Então, meus amados irmãos, ou simplesmente aquelas músicas, hoje tem tantas músicas aí, que às vezes você vai em um lugar, você escuta tantas neiras de tantas músicas. O que você tem ouvido, meu amado? Será que o que você tem ouvido, não só de músicas, mas talvez de uma conversa imoral, histórias picantes, filmes, enfim, tudo o que não agrega o reino de Deus, o que você tem ouvido? Será que tem glorificado a Deus? Não que nós não podemos ouvir outros tipos de músicas, talvez seculares aí, dependendo aí da letra, mas analise o que você tem assistido. A Bíblia fala assim: analise, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão ou beba do cálice. E aqui vai ter alguns exemplos, meus irmãos. Vamos seguir adiante. Espírito de inveja e ciúmes. Aqui tem uma imagem aqui, aí você vê ali a sombra. Nossos pensamentos devem ser verdadeiros, amáveis e dignos de louvor. Não adianta não cometer adultério, mas continuar com mágoas. Olha onde que o Senhor está nos levando e nos colocando. O Senhor quer que nós tenhamos e esquadrinhamos os nossos pensamentos a Ele. Não adianta cometer adultério, mas continuar com mágoas, com qualquer tipo de ressentimentos ou com falta de perdão. Você não comete nenhum adultério, que talvez seja, puxa, aquela coisa, adulterar, olhar para aquela mulher, pecar, enfim. Mas você está com seu coração cheio de mágoa, de tristeza, de ressentimento. Você tem que dar vazão para o Espírito Santo trabalhar na tua vida e simplesmente te levar a lugares mais altos, a purificar os seus pensamentos, a te limpar de todo e qualquer tipo de impureza, a deixar que o Espírito Santo trabalhe e limpe o teu coração de toda e qualquer mágoa, de todo e qualquer ressentimento. Com essa falta de perdão, talvez nós muitas vezes, por uma pessoa que nos fez mal, que nos magoou, meus irmãos, estamos sujeitos, nós estamos aqui nesse mundo e estamos infelizmente sujeito a situações acontecerem em nossas vidas que muitas vezes fogem do nosso controle. Puxa, aquela pessoa te chateou, ela te fez algo e isso tem talvez perdurado um tempo, anos, e vai criando uma bola de neve, e quando você vai ver, você está com seu coração ressentido, você está machucado, tem uma ferida grande, e você tem um ressentimento por aquele irmão, ou por aquela pessoa, ou por uma situação que aconteceu, que já fugiu do teu controle. Há uma ferida aí que precisa ser sarada. Então, meus amados, nós devemos pensar nisso. Nós não adulteramos, mas muitas vezes nós cometemos no nosso interior
coisas horríveis que às vezes está no nosso coração. E o Senhor quer que simplesmente nós possamos, o Senhor quer que simplesmente o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Ele quer que simplesmente você se limpe e se liberte de todas essas mágoas, de todos esses ressentimentos. Precisamos nos purificar não só dos pecados grosseiros do corpo, mas também dos pecados mais aceitáveis do espírito. Ele vai dar um exemplo aqui como os pensamentos impuros. Às vezes nós precisamos você tem cada tipo de atitude que não agrada a Deus. Às vezes são palavras que você lança, que são palavras torpes, coisas que não agradam ao Senhor, e o seu pensamento está cada vez mais poluído. O Senhor quer que você tenha pensamentos puros, atitudes puras. Não devemos basear a nossa vida em uma lista do que faça ou não faça e esquecer do nosso interior. O Senhor se preocupa com o nosso coração. Não adianta nós termos uma vida e uma conduta de simplesmente só de aparência, né? Ele vai falar alguns exemplos aqui, como a falta de perdão, que é o que nós falamos, ou aqueles olhares sensuais. Ele se preocupa com seus pensamentos. Ele quer que você tenha os pensamentos puros. O tema dessa lição é santidade no Espírito. Como que eu vou ter uma santidade no Espírito se eu não oro? Se eu não vou na igreja no domingo, se eu não vou no estudo bíblico, se eu não vou na escola dogmática, se eu não sirvo ao Senhor, se eu não tenho tempo de comunhão com Deus, se eu não leio a palavra, se eu não medito na palavra do Senhor de dia e de noite. No Salmo 1 ele vai falar, se você fizer assim, você vai ser bem sucedido em tudo, meus amados. Devemos orar e agradecer no lugar que Deus devemos orar e agradecer no lugar que Deus te colocou, e não ter inveja do nosso irmão ou do nosso amigo, enfim. Em que lugar, meu amado irmão, que Deus te colocou? Você está feliz aonde Deus te colocou? Você tem sido grato ao nosso Deus? Será que simplesmente você tem honrado ao Senhor aonde o Senhor tem te colocado? Ou você tem tido inveja lá daquele irmão que comprou o carro, ou comprou uma casa, ou talvez tenha uma condição melhor do que a tua, ou simplesmente, poxa, aquele irmão viaja tanto, né, com a família, eu queria ter a vida que ele tem. Mas será que você já se colocou, meu amado irmão? Vamos falar em simplesmente, será que você pagou o preço? Será que você viveu o que aquele irmão? Você está na pele lá daquele irmão para ver o que ele passou para ele chegar e ter o que ele tem hoje? O Senhor nos confronta aí. E ele está falando aqui, ó, a cura da inveja e do ciúmes está em encontrarmos o nosso contentamento em Deus. Meu irmão, simplesmente e resumidamente, a palavra é gratidão. Você tem sido grato a Deus com tudo? Você tem sido grato a Deus no seu pensamento? Ou você tem murmurado, tem reclamado até no seu pensamento? Puxa, Deus, eu queria, não aquele pensamento bom, mas às vezes nós deixamos nos levar por aquele pensamento, como fala aqui, de inveja, né? Será que nós temos tido ciúmes também? Isso nós temos que pensar. Isso tem agradado a Deus, meus irmãos? Espírito de amargura. A amargura em relação às pessoas é o resultado de um espírito que não perdoa. Quantas vezes, meus irmãos, alguém te prejudicou, aparentemente, que é o que nós falamos também, ou de fato a nós
e nós recusamos a perdoar. Em contrapartida, abrigamos sentimentos de amargura para com essas pessoas, sendo que recusamos a perdoar, mas esquecemos que Deus te perdoou de faltas muito, muito maiores. Ele vai dar um exemplo aqui de Pedro, que fala assim para o Senhor Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Será que aquele irmão que te machucou, você já perdoou ele? Será que você guarda ou você se recusa a perdoar? Você está guardando algum ressentimento? Meu irmão, a porta é estreita. O caminho que conduz à salvação não é a porta larga, é estreito. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Não adianta nós simplesmente falarmos que amamos o nosso irmão, quando no nosso coração nós estamos com inveja, ou com amargura, ou ressentido. O Senhor quer que sejamos curados aí também dessas feridas. Espírito de retaliação. A amargura traz consigo o espírito de retaliação, que é revidar, que é se vingar com um dano igual ao que você tem recebido, ou uma represária, uma vingança, uma afronta. Isso é você praticar retaliações. Será que nós temos sido bondosos ou temos sido vingativos? Por aquela pessoa que nos fez o mal, eu vou pagar ele na mesma moeda. Eu não quero nem saber. Ele me fez o mal, tomara que se dê mal. Lembra do que a Bíblia fala assim, meu irmão? E Deus falou assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Da tua boca está procedendo o quê? A Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água doce ou é água salgada. Meu irmão, ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. Não tem como nós servirmos, a Bíblia te confronta aí a dois senhores. Não tem como. Ou você serve a um ou você serve ao outro. Ou desagrada ao outro. De que lado que você está? Pensa nisso, meu irmão. Temos que pensar. Quando nos defendem, a tendência natural é nos vingarmos. A tendência do ser humano é nos vingar. Muitas vezes usamos a nossa mente para planejar uma forma de revidar, ou de simplesmente, quando nos defendem, a tendência natural é nos vingar. Muitas vezes usamos nossa mente para planejar uma forma de revidar. Desculpa, meus irmãos. Muitas vezes nós maquinamos o mal contra o nosso próximo, o mal contra o nosso irmão. Até nesses pequenos detalhes, o Senhor quer que simplesmente nós sejamos puros, tenhamos santidade de espírito. A maneira correta de limparmos a poluição do espírito de vingança é confiarmos àquele que julga justamente o que disse: minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, se aquela pessoa te fez mal, ou qualquer tipo de situação, ou a empresa, ou enfim, ou talvez você está chateado com algum irmão lá da igreja, ou por uma situação, meu irmão, a Deus pertence a vingança. Entrega nas mãos dele. Salmo 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Olha o que Pedro fala aqui em 1 Pedro 2,23. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Meu irmão, quem julga com justiça, quem tem a balança justa é o nosso Deus. Espírito de crítica e de difamação e injúria. O espírito de crítica tem sido a raiz do orgulho. O espírito de crítica tem em sua raiz o orgulho. Queremos simplesmente retirar a viga do olho de nosso irmão e esquecemos de cuidar da viga que está em nosso próprio olho.
Aqui está falando de crítica, de julgamento. Muitas vezes nós julgamos o irmão, mas não sabemos o que ele está passando. Nós não sabemos se simplesmente aquele irmão está maduro na fé ou não, ou se simplesmente ele está passando por algum processo que é um processo que Deus colocou ele. Nós não temos que criticar. Né? Aqui dá um exemplo que o fariseu, lá em Lucas 18:11, ele estava de pé e ele orava: ó Deus, te dou graças, porque não sou igual aqueles homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como aquele publicano. Isso é bom, meu irmão, nós temos que pensar nisso. Deus se preocupa com os nossos pensamentos. Somos rápidos em ver e mencionar as faltas dos outros, mas lentos em ver as nossas próprias necessidades. Com que prazer aproveitamos a oportunidade de criticar alguém, mesmo quando não temos certeza de fatos. Esquecemos daqueles que... aqui vai falar assim, lá em Provérbios 6:19. Esquecemos-nos de que aquele que provoca discórdia entre os irmãos, essa é a 7ª coisa que Deus abomina, é aquele que traz discórdia entre os irmãos. Meu irmão, como é que tem sido a sua conduta? Como é que nós temos, como que tem sido a nossa conduta perante o Senhor? Todas as nossas atitudes, inveja, ciúmes, amargura, um espírito vingativo e incapaz de perdoar, e um espírito de crítica, difamação, comentários maldosos, maculam e nos impedem de sermos santos diante de Deus. Precisamos nos esforçar com diligência no sentido de arrancarmos da nossa mente essas atitudes pecaminosas. Muitas vezes não vemos ou temos consciência da nossa atitude pecaminosa e a encobrimos sob um disfarce de justiça e indignação correta. Não adianta, meus amados, nós simplesmente eu sou santo, colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja todo o domingo, e como aquele lá publicano fez: Senhor, eu não sou igual àqueles homens. Mas, meu irmão, será que os seus pensamentos têm sido dignos de louvor? Têm glorificado a Deus as suas atitudes? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Tem sido correto diante de Deus? Conclusão. Precisamos pedir diretamente ao Senhor que nos dê humildade e honestidade para ver essas atitudes pecaminosas como elas realmente são, e depois a graça e a disciplina para arrancarmos da nossa mente e a substituirmos por pensamentos que agradam a Deus. Nós precisamos, meu irmão, ser humilde, ser honestos em nossos pensamentos. Como eu tenho me portado? Que cristão que eu sou? Que homem ou que mulher que eu sou? Como que eu tenho sido no meu trabalho, na minha casa, como pai de família, como um esposo ou uma esposa? Como que eu tenho me portado diante dessa situação? Deus se preocupa com os nossos pensamentos. Ele quer que simplesmente nós o agrademos até em nossos pensamentos, com os pensamentos puros, com os pensamentos que glorificam o nome do Senhor. Amém? Um abraço a todos, meus irmãos.